E seja muito bem-vinda, deusa! Mais um dia e nós aqui vencemos, é isso? Que delícia, não é? Seja muito bem-vinda, Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual, conduzindo você nessa jornada de volta à casa do Pai, trazendo essa integração dos 40 dias com Jesus. E hoje nós chegamos no 29º dia. 29 dias juntos com Jesus no topo da montanha. Eu não sei você, mas está sendo assim, ó, delicioso partilhar cada um desses dias, desses entendimentos, desse movimento junto com você. Vamos para o nosso momento peça e receberá? Então vamos lá. Primeiro, inscreva-se no canal. É isso mesmo. Aqui embaixo você consegue se inscrever. Aqui em cima também aparece para você. Clique no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim que eu compartilho um novo vídeo, você recebe a notificação e você pode aí no seu tempo vir assistir. Combinado? Segundo, aqui embaixo nos comentários é o espaço que a gente pode interagir. Eu amo te recepcionar, saber como é que está sendo essa jornada para você. Se você está chegando através deste vídeo ou se você já vem fazendo a jornada toda. Então, é muito gostoso para mim saber até onde isso está chegando e o que está reverberando aí dentro de você. Então, compartilha comigo aqui nesse espaço sagrado dos comentários, tudo bem? Você pode assistir a esse vídeo completo e eu sugiro que você já dê o seu joinha. Se você não gostar, você coloca o joinha para baixo, certo? Outra coisa, aqui em cima vai aparecer o dia 1 dessa jornada. Então, você pode voltar aqui, clicar no cardzinho e ir ao dia 1 para você assistir e começar a jornada desde o começo. Assim como também vai aparecer aqui a playlist completa para que você possa, então, acompanhar. O que eu sugiro grandiosamente? Que você clique na playlist e você salve ela, porque quando você acessar o seu YouTube, você consegue ir lá nas playlists salvas e fica mais fácil para você continuar a sua jornada de estudos, certo? Então, vamos nessa para o nosso dia de hoje? Dia 29, deixa eu aumentar a letrinha disso daqui, que eu tô sem o meu livro e eu tô pelo celular. E aí, eu não enxergo também, mesmo com um óculos. Vamos lá então. No dia 29, Jesus traz o denominador comum da experiência. O denominador comum da experiência. Este é o ponto onde realmente começamos a perder de vista os conceitos da dualidade, onde eles deixam de ser reais para nós. Totalidade e separação, Deus e homem, vida e o ser individualizado, o que fazes e quem tu és, o eterno e o temporal, a alegria e a tristeza, a doença e a saúde, tudo isso deixa de ter o poder limitado que todos esses conceitos mantinham antes. Quando deixam de ser mantidos como conceitos separados em tua mente, deixam de ser separados. Recorda-te que já reconheceste a capacidade de participar em 2 níveis de experiência simultaneamente e que a dualidade é realmente apenas uma questão de diferentes níveis de experiência. Se podes ter simultaneamente a experiência do topo da montanha e a experiência do nível do solo, a experiência do ser espiritual é do nível do solo, você pode ter as duas, então podes ter a experiência de todos os demais opostos desta mesma maneira simultânea. Se podes integrar tudo aquilo que se opõe à totalidade em um só nível de experiência, serás capaz de experimentar a vida da realidade da totalidade, ao invés de experimentá-la a partir da separação.
Então aqui, lembra que nos 2 últimos encontros nós fomos falando que a gente tinha a percepção do mundo material e o mundo espiritual. A experiência no topo da montanha e a experiência no nível do solo. Quente e frio. Todas essas bem e mal. Todas essas questões que a gente via como separadas, nós integramos e ele se tornou uma experiência completa com graus. A temperatura fica muito claro isso, a gente poderia separar quente, frio. Quando você olha para a temperatura, quente, frio, fazem parte da totalidade da temperatura, assim como bem e mal. Ai, tá difícil de encaixar aqui hoje, hein? Bem e mal. Então você começa a trazer essa integração, deixando de olhar como separados, olhando como totalidade, para que você possa viver a experiência da totalidade, sem um julgamento que ou um ou outro. Fez sentido aqui? Eles não estão separados e a gente começa a trazer a nossa mente para enxergar que tudo faz parte de um todo. Então eu não preciso ter um julgamento sobre isso. É só uma percepção, só um ponto de vista. Mas eu posso me libertar de todo e qualquer julgamento que eu tinha, que me fazia viver somente no espiritual, somente no material. Não, eu sou espiritual e material. Tudo bem? Teu ser já não será dividido em um ser espiritual e um ser humano que vivem sob diferentes condições, às vezes complementando-se e às vezes opondo-se um ao outro. Assim como a mente e o coração se tornarão um só na plenitude de coração e colocarão fim ao conflito induzido pela aparente separação. O espírito e o ser humano também devem fazer o mesmo a partir de agora. Mente e coração se uniram quando abandonaste o julgamento e reaprendeste ou te recordaste do desejo a partir da plenitude do coração, que é a fonte do teu poder. Agora tal poder está disponível para ajudar-te a alcançar a união que colocará um fim à dualidade e te retornará à totalidade, a quem tu verdadeiramente é, na realidade em que verdadeiramente existe. Então vamos lá. Nós tínhamos a visão de que a mente mandava a razão, mandava para um lado e o coração para o outro. Durante essa jornada, nós fomos entendendo que existe a unificação de mente e coração para que haja um alinhamento. A gente aprende a ouvir o coração e usa a mente para nos direcionar para esse novo lugar. Então a gente está mudando muito a perspectiva de como a gente se relacionava com a vida. E isso a gente precisa reforçar. Era o corpo e espírito. Não, é a totalidade. Existe o corpo, existe o espírito. Eles não são separados. Essa separação vem muito da metodologia que é usada principalmente nos termos científicos. Então a gente aprende a ver as coisas como separadas. Vamos trazer um exemplo. Aqui, o corpo, ele está completo. Se eu tiro um braço para analisar o braço e o corpo, mas o braço faz parte do corpo. Eu posso ter um médico especialista na mão, que ele vai olhar simplesmente as funções dos nervinhos e tudo mais para a reabilitação da mão. Mas a mão, o que ela faz sozinha? Se você cortar o braço para a mão funcionar, ela funciona? Não, por quê? Porque ela faz parte do corpo. Ela faz parte do todo. Então, se você corta
você corta a principal função dela, que é essa conexão, é fazer parte do todo. Tá fazendo sentido aí? Essa sutileza? Então, tudo que você estuda como separado, de nada adianta se não tem a conexão. Então, para termos técnicos de estudo dentro da metodologia que é utilizada para termos científicos, para refinamento de técnica, é tudo colocado como separado. Você corta a flor para estudar os nutrientes que ela absorve, o caminho que a água percorre dentro dela, mas você cortou. Ela deixou de ter a vida. Tudo que você estuda a partir da separação, de certo modo, é uma ilusão, porque você tirou o principal ingrediente dela, a vida. O que torna a beleza da flor é a vida. Consegue compreender aqui? Tá fazendo sentido aí? Então, o separado para nível de estudo é uma coisa. Mas de nada vai adiantar o médico arrumar a mãozinha que foi decapitada se não colocar de volta. E ela só funciona em conexão com o corpo, com o todo. Ela não é isolada. Assim como mente e coração, eles não estão à parte. Não é um faz uma coisa e o outro faz outra. Existe a integração, a plenitude do coração. Existe o espírito e existe o corpo humano, o ser humano. Mas o ser humano no total tem os dois. Tá fazendo sentido aqui? Então não dá para você olhar só para o espiritual e só para o material. Fica faltando algo, fica incompleto. Fica na ilusão da separação. Então aqui é a integração, é a fusão dos dois para que você consiga trazer isso à tona. E ter a consciência disso para poder usar isso de forma eficiente e assertiva. Então não é o estudo do espiritual separado do corpo ou do corpo separado do espiritual. É o estudo que integra. Entende como também é um novo estudo? Tá? Isso não é mais complicado que fechar a brecha entre mente e coração. Isto já realizastes e pode realizá-lo também em tua realidade. Como já reconheces agora, toda essa conversa sobre realização trata meramente de fazer aparecer aquilo que já existe na realidade em que tu existes. Outra maneira de dizer isto é trazer quem tu és na totalidade, que pode ser interpretado como trazer tudo aquilo que és à existência, ou trazer tudo aquilo que és à existência na união. Vamos lá. Cura e perfeição. Se você está olhando para a cura, do outro lado existe o curado. Tá fazendo sentido aqui? Se você ficar buscando só a cura, você fica preso dentro desta realidade que eu preciso de cura. Só que se você está identificado com a doença, com o trauma, com o drama, você está tendo acesso com a plenitude? O universo da busca da cura, você fica presa nesse looping. Você precisa integrar o ser curado, o ser perfeito, pleno e completo. Porque a partir do acesso ao ser completo, você traz ele à manifestação. Ele já existe, ele já está realizado. E você precisa ter a percepção, colocar a tua consciência, colocar a tua atenção.
como é esse ser realizado. Acessar esse ser realizado para trazer ele à forma. Se você continua buscando cura, o que é que você está reafirmando o tempo todo? Um ser doente? Então, aonde está a tua atenção? Na limitação. E o que você continua criando? A única coisa que está visível para você. Um ser travado, um ser bloqueado, um ser que está no buraco. Mas quem que está dando essa definição para esse ser? Você mesma. Você está escolhendo se identificar apenas com o ser que vive o trauma, o drama, a doença, a limitação, a falta, a escassez. Mas existe uma outra parte de você curada, perfeita, plena, completa, capaz, amorosa, gentil, autoconfiante, inteligente. Só que para quem você está escolhendo olhar? Você está vendo como coisas separadas. Quando você integra, existe um universo onde você se reconhece doente, mas existe um universo onde você tem permissão para se reconhecer perfeito, pleno e completo. E quanto mais você sai da visão deste polo e permite experienciar o outro polo, e experienciar é dentro do acesso, você entrar em contato com isso que você precisa reconhecer que já existe, de tudo já existe realizado. E aí você põe a tua atenção, a tua consciência, o teu foco, não em curar, mas em acessar o ser já curado. Não na dor, no amor, não na escassez, na abundância. E entendendo que os dois são simplesmente polos, graus de expressão do que você está consciente. Só que por quanto tempo você passou se identificando com isso? É um treino se permitir reconhecer o ser completo que você já é, para trazer para a forma, tá? Teu acesso à união, tão recentemente descoberto, ainda que sempre tenha existido dentro de ti, era uma parte do processo que te permitiu acessar 2 níveis de experiência. Esse é o teu acesso aos 2 níveis de experiência. A experiência da totalidade, então vamos agora usar as 2 reguinhas. A experiência da totalidade, lembrando que esse aqui são esses 2 juntos já. E a experiência da separação. Embora possas ter considerado isso como o acesso à informação ou a experiências sensoriais de outro tipo, na verdade, é o acesso a um estado de ser. Que você até então só tinha consciência do seu ser separado. E agora nós estamos trazendo dentro do acesso à unificação. Tua familiaridade com o teu ser do espaço amplo também tem sido parte do processo e parte da experiência de unir a totalidade e a separação. Embora possas ter considerado isso
Um novo meio de interação, na verdade, era o acesso a um novo estado de existência. Então, dentro do acesso, quando você entra em acesso, você se desidentifica do corpo. Então, você percebe que você não é somente um corpo, mas que você está ali identificado nele. Você começa a entrar no ser do espaço amplo. Ali você se reconhece. Ali você se sente plena, perfeita, capaz, amada. Tudo maravilhoso, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela serenidade. Então você começa a acessar a consciência do teu ser completo, o ser do espaço amplo, em unicidade. E aí você tem a partir desta experiência, você percebe que você não é o que você acreditava ser, um fragmento isolado. E aí você volta. Para quê? Para cada vez ter mais contato com isso, para trazer isso. São novos ingredientes para a tua nova vida. Um novo estado de existência é uma nova realidade. Está vinculado à tua noção de quem tu és e de onde estás. Pois quem tu és e onde te encontras e experimentas a ti mesmo são a tua realidade. É por isso que a experiência necessitava encontrar um lugar em que poderia se tornar o denominador comum entre a totalidade e a separação. Uma vez que te experimentes na totalidade dentro do acesso e te encontres em união, terás feito de ti mesmo o denominador comum sobre o qual a experiência pode ancorar-se em totalidade e em união. Quem é que experimenta a realidade física do jeito que você está vendo? E quem é que experimenta, quando você entra no acesso, a experiência da união? Com os olhos abertos, tu está vendo isso, que é a realidade impressa de quem você se identificava, se vendo num corpo. Quem está experimentando isso? Aí tu fecha teus olhos, tu faz o teu acesso, com teus olhos fechados. Você sente, se percebe, talvez tu tenha visão da unicidade. Você precisou do corpo dentro do acesso? Você precisou dos teus olhos físicos? Você precisou dos seus ouvidos? Você precisou do seu olfato? Você precisou de algum recurso do corpo? Então, o que há em comum? Quem há em comum nesta experiência através do corpo e na experiência no ser sem forma? Este é o denominador comum. Portanto, tu és, como sempre, o criador da tua realidade. Então, lembra que ontem a gente trouxe que você estava criando somente a partir do olhar ao externo? Agora a gente começa a olhar para esse interno, para esse ser do espaço amplo, para perceber que nós não somos esse fragmento isolado. E a partir disso, a gente começa a ter consciência do ser sem forma, o ser do espaço amplo, perfeito, pleno, completo, realizado. Lembrando que o ser completo realizado, ele também tem o ser doente. Dentro do espaço amplo, se você quiser, lá dentro, continuar a tua experiência de identificação com as dores e com os traumas, tu também tem isso? Então, é você que vai direcionar o teu foco de atenção, a tua consciência de quem você é. Por isso que deixai os seus sapatos para fora. Quanto mais você conseguir se desidentificar das histórias, das narrativas que você contou para entrar nesse altar santo e acessar direto o ser perfeito, pleno e completo, mais fácil é. Tá bom?
Portanto, tu és, como sempre, o criador da tua realidade, certo? Então é você quem cria essa realidade a partir dessa autoimagem que você tem de si mesmo. Autoconceito, autoimagem, aqui é muito delicado a gente se prender aos conceitos que nós temos de significado dentro do dicionário. Eu preciso muito que você se solte para viver a experiência e não fique brigando com o mental, talvez por um uso errado de uma palavra dentro da minha linguagem. Tudo bem? Porque é a experiência que você precisa viver. Não se apegue ao significado, mas viva a tua experiência através do teu acesso. Porque é muito difícil, verdadeiramente, traduzir o inconhecível dentro de palavras. Se você é mãe, como você traduz o amor que você sente para o seu filho? Qualquer palavra dentro do dicionário é pequeno. Então, as experiências que você tem dentro do teu altar santo, que agora você reconhece que você é o ser unificado. Então, lembra que o tudo está dentro do todo. Eu acendo em consciência. Faço o meu período de 40 minutos de devoção para entrar nesse ser do espaço amplo, para me fundir com o todo. O que é interessante, por mais que tenha lá dentro, né, o negativo e o positivo, porque o todo contém tudo, o julgamento ele cai por terra. O significado de que o negativo é ruim, quem dá somos nós. Então, mesmo as experiências, as coisas que você tinha, significados muito fortes de que aquilo é ruim para você, quando você acessa o altar santo, esses significados caem, você só sente o amor, porque o todo é só o amor. Então as experiências vão parar de ser classificadas, mas aí você passa a ter a escolha da experiência que você quer trazer. Então brinque com esse lugar, brinque com esse espaço sagrado que está disponível para você. Combinado? Espero que você tenha gostado, que você tenha percebido que dentro do teu acesso, quem é que tem a experiência? Não é o teu corpo. Então, você tem um corpo, você usa um corpo, mas você não é somente o corpo. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Aqui no final vai aparecer para você os cardzinhos, de novo, da playlist completa, do dia 1. E me conta aí nos comentários como é que está sendo a sua jornada, deusa!